capacitor com dielétrico. Então, até agora, os capacitores que a gente veio tratando, a gente estava considerando que ele estava numa situação de vácuo, certo? É o vácuo eletromagnético que a gente chama. Ou seja, ele não estava ali em uma região real, propriamente dita. Talvez no espaço sideral isso aí se comportasse assim. Então a pergunta é, o que acontece com o capacitor se eu, por exemplo, pegar entre as placas paralelas ali e colocar um isolante entre essas placas? O que acontece com a capacitância, por exemplo? Será que ela se altera? Se ela se altera, como é que ela se altera? Por que ela se altera, se isso acontecer, quando eu colocar esse dielétrico entre as placas do capacitor? Então, 25.6 se dedica a estudar isso aí. Na verdade, o resto do capítulo se dedica a estudar isso aí. É entender o que acontece numa situação mais realista. Onde eu pego, então, e estou aí envolto numa situação mais real. Tem aqui, então, no nosso caso, aqui tem o ar aqui, né? O ar não deixa de ser um material ali, pode ser muito similar ali, isso vai depender de cada material. Dependendo do material que colocar, a capacitância vai se alterar de formas diferentes, né? Mas como é que se altera? E por que se altera? Então, é isso que é o estudo aí que a gente vai fazer agora. Bom, então, a pergunta básica desse capítulo é: o que acontece com a capacitância quando a gente preenche as placas do capacitor com isolante? Então, o que acontece? Então, a resposta é basicamente essa aqui, ó. A capacitância é multiplicada por um fator kappa ou K, como vocês queiram, que é chamado constante dielétrica. Então, essa constante dielétrica vai depender exatamente do material que você coloca. Para cada material você tem uma constante dielétrica diferente. Quando é que isso acontece? Quando preenchemos o capacitor com um isolante. Vai depender, tá certo? Depende do material em questão, você vai ter aí uma constante elétrica diferente. Você vai ter que ir uma tabela lá e vai ter que os caras catalogam isso. Vai lá, se a gente colocar uma cerâmica, a constante elétrica é tal. Como é que ele faz isso? Ele vai lá e mede a capacitância, né? Ele vê o quanto a capacitância aumentou quando ele colocou esse objeto. Aí ele vai lá, coloca um outro, aumentou mais. Então ele vai calculando, vai tabelando todos os materiais lá, depois de você colocar os polímeros diversos, para cada um deles você tem aí uma constante de elétrica diferente. Que depende basicamente de como ele se arranja no material, né? Atomicamente, molecularmente lá. Como é que é o arranjo desses materiais para construir lá uma rede, né? Isso vai fazer com que esses objetos tenham constante de elétrica diferente. Varia de material para material. Bom, além disso, o que mais acontece? O material dielétrico, por sua vez agora, limita a diferença de potencial que pode ser aplicada entre as placas. Então é limitado aqui a um certo Vmax, aqui, um potencial máximo. Esse potencial aqui é chamado de potencial de ruptura. Então, para uma diferença de potencial para um V maior que Vmax, que também vai depender de material para material, o dielétrico, então, permite a passagem de corrente. Então, uma coisa é quando você tem o vácuo. Quando você tem o vácuo, você pode aumentar, não tem um meio físico para o elétron atravessar. Agora, você coloca o material, você vai aumentando. Às vezes você acumulando. Tem uma hora que aquele material lá ele não aguenta mais, o elétron atravessa aquele material, mesmo sendo isolante, e aí aquele capacitor deixa de funcionar como capacitor, para de carregar, né, acumular a carga, e as cargas começam a atravessar ali, e ele começa a agir, então, como uma resistência, de fato. Ele vai ser uma resistência ao movimento das cargas, mas as cargas agora começam a fluir de um lado para outro, certo? Você começa a ter uma corrente, então, através desse material. Por isso que você se limita agora a um potencial máximo. Dependendo do material, esse potencial pode ser pequeno, ou, dependendo, pode ser muito grande, mas vai ter esse potencial de ruptura aí, que é o limitante aí da diferença de potencial que você pode colocar. Caso contrário, esse cara deixa de acumular energia, as cargas então começam a atravessar esse objeto e você começa a ter uma corrente através do seu capacitor. Quando você carrega o capacitor e você não tem essa ruptura, a corrente para de... À medida que você está carregando, você tem uma corrente. Aí vai. Chega uma hora, quando carregou, cessou, não tem mais corrente nenhuma, parou. Se você continuar aumentando, chega uma hora, se tiver um dielétrico, começa a ter corrente de novo, porque, vamos dizer, rompe, né, aquela barreira e começa então a fluir. Então é importante saber que existe esse potencial máximo, e isso vai depender de material para material. Então no ar também isso vai acontecer. Dependendo de como for, você vai ter um limitante ali para o seu potencial. Você não vai poder pôr um potencial que você queira lá indefinido, lá 1000 volts, 10.000 volts. Dependendo do capacitor, você vai fazer ele funcionar mais como um resistor ali, vai atravessar, vai queimar. Não vai mais funcionar
como um ente, né, como um dispositivo que armazena energia. Essa ruptura, né, ela ocorre dependendo da rigidez, que a gente chama de rigidez dielétrica, que corresponde de fato ao máximo de campo elétrico que o material suporta antes de permitir a passagem. Então, esse Vmax aqui é limitado, é determinado, na verdade, pela que a gente chama de rigidez dielétrica. Beleza? Muito bem. Então, para a gente entender esse comportamento, vamos ver dois exemplos aqui em especial. Então, imagine que você tem aqui seu capacitor de placas paralelas aqui, e eu venho e ligo esse capacitor aqui na minha bateria. Então, tem uma certa diferença de potencial aqui, minha placa positiva, meu polo positivo, meu polo negativo. Então, esse polo positivo atrai os elétrons para cá, esse cara fica carregado positivamente. Por consequência, essa placa atrai aqui os elétrons aqui, e essa placa aqui fica carregada negativamente. Aqui a gente sabe que essa carga aqui é igual à capacitância do vácuo, né, vezes a diferença de potencial. Isso aqui no meu caso 1. Aí eu venho e coloco aqui, então, um dielétrico aqui, ó. Preencho o material aqui com um certo dielétrico. O que acontece? A capacitância, então, é multiplicada por um fator kappa aqui, que é a constante dielétrica desse material em questão, certo? Esse material em questão aqui, ele tem uma certa constante dielétrica, tabelada, você vai ter que olhar nas tabelas e tudo mais, dependendo do material, de forma que a capacitância, então, ela fica multiplicada por um certo K. Então, basicamente, o que você vai ter após o dielétrico, se eu aumento essa capacitância aqui e mantenho a diferença de potencial, essa carga aqui também aumenta, tá certo? Então, no fundo, você vai ter aqui kappa, que é igual a kappa vezes o C do vácuo, vezes a diferença de potencial, certo? Por quê? Porque eu troquei a capacitância, substituí essa capacitância anterior por uma capacitância maior, mantenho a mesma diferença de potencial, logo vou ter uma quantidade de carga maior também. Se antes aqui era 1 picofarad para 1 volt, eu teria aqui 1 picocoulomb. Agora aqui eu coloquei 10 picofarad, por causa dessa constante 10 aqui, vamos dizer, para 1 volt, agora eu vou ter 10 picocoulomb. Então, a quantidade de carga entre armazenada nas cargas, nas placas, aumenta. Tá claro? Todo mundo entende que isso acontece? Simplesmente é como se eu tirasse o capacitor e colocasse com capacitância maior. Se ele tem capacitância maior, ele vai ter mais carga para uma mesma diferença de potencial. Então, como a DDP, então, V entre as placas é mantida pela bateria e a capacitância é aumentada por um fator kappa, a carga das placas é necessariamente aumentada. E da onde vem essa carga adicional? Vem da bateria, tá certo? Quem fornece essa carga adicional é a bateria. Então, só para frisar aqui, a carga adicional é fornecida pela bateria. Ou seja, eu consigo, eu tenho energia suficiente, eu passo a ter energia suficiente para arrancar mais elétrons daqui e levar para cá, à medida que eu coloco aqui um material dielétrico, com uma constante dielétrica maior. Mas se a gente não tivesse a bateria, imagina que eu tenho uma situação assim, ó. Tá aqui, ó, o meu capacitor, ele está carregado. Só que aqui eu tenho aqui eu estou medindo aqui com um voltímetro aqui, ó, a diferença de potencial. Não tem uma bateria nenhuma. Então eu tenho aqui, ó, ele carregado aqui. Ou seja, peguei, carreguei ele, tirei a bateria e liguei lá um voltímetro lá para medir a diferença de potencial. Aí eu venho, tá aqui, ó, vamos desenhar, ao invés de desenhar um V, vamos desenhar um ponteiro aqui, ó. Tá aqui o meu ponteiro aqui, ó. Aí eu venho e coloco aqui um dielétrico. Aqui, ó. Venho aqui, coloco aqui o meu dielétrico entre os capacitores. Nesse caso aqui não tem a bateria, tá certo? Então essa carga adicional, não tem ninguém para fazer para arrancar mais elétrons daqui e trazer para cá, tá certo? Não tem energia, não tem de onde tirar essa energia. Então o que acontece? A quantidade de carga nas placas não vai aumentar nem diminuir, tá certo? A quantidade de carga. Mas a capacitância vai mudar. Então eu tenho uma quantidade de carga aqui, eu vou aumentar a minha capacitância, logo, o que tem que acontecer com o potencial? Vai diminuir por kappa. Então no final das contas, eu vou ter aqui, ó, o meu ponteiro que antes estava ali, o meu ponteiro agora vai diminuir. Por quê? Porque a quantidade de carga agora é constante. Mantenho a quantidade de carga e aumentei a capacitância. Se eu mantenho a capacitância e mantenho a carga constante, necessariamente o potencial, a diferença de potencial entre as placas diminui. Ó, o ponteiro é a média a diferença de potencial. Então se eu pego e não tem bateria, estou lá medindo que o voltímetro está 10 volts. A quantidade de carga é a mesma. Não tem ninguém que está tirando e fornecendo carga.
Aí eu vou colocar um dielétrico dentro. Se eu coloco um dielétrico dentro, a capacitância, ela aumenta. A quantidade de carga é constante. Se a quantidade de carga é constante e a capacitância aumenta, o potencial tem que diminuir pela relação Q igual a CV. Se esse cara aumenta e a quantidade de carga é constante, necessariamente esse cara aqui tem que diminuir para a quantidade de carga ser a mesma. Então esse ponteiro é exatamente o seu voltímetro lá que antes marcava, entre aspas, 10, sei lá, 10 volts, por exemplo, ele vai medir lá 5 volts se a capacitância for dobrada. Tá certo? Se dobra a capacitância, colocando uma constante elétrica lá, 2, esse cara então vai fazer a voltagem que é incrementada, a tensão que é incrementada. Então, em uma região, em suma aqui, ó, em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico, de constante dielétrica kappa, basicamente o que acontece é que a permissividade ε0 ela é substituída por um kappa ε0, tá certo? Então é isso que acontece quando você coloca um material. Então, ó, enfatizando aqui, ó, em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico, de constante dielétrica kappa, a permissividade, o que é permissividade? É o ε0, nosso ε0. A permissividade do vácuo ε0 deve ser substituída por kappa ε0. Então, basicamente é isso que acontece. Então, o campo elétrico, que por exemplo, ele valia 1 sobre 4π ε0 Q sobre R quadrado, quando ele estiver no meio, ele vai valer 1 sobre 4π kappa ε0 Q sobre R quadrado. O potencial, ó, quanto que era? Se você quer lembrar do potencial, ele tinha lá 1 sobre 4π ε0 de uma carga pontual. 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Agora ele vai ser 1 sobre 4π kappa ε0 Q sobre R. Então, o meio em que você calcula o campo, você troca o ε0 por um kappa ε0. Então, quando a gente estava tratando até agora, que a gente calculou campo elétrico, potencial, lei de Gauss, todas as equações lá tinham um ε0, certo? Por quê? O ε0 é a permissividade do vácuo, certo? Se a gente tiver um ambiente que tem ali uma constante elétrica kappa, você não vai usar mais ε0, você vai usar kappa ε0, certo? Então, se a gente quiser trabalhar agora numa região que não é mais o vácuo, você tem que me dar a permissividade do meio. Eu estou no ar, eu estou no mar, eu estou na água, onde é que eu estou? Ah, você está em tal região. Quanto vale a constante elétrica? Ah, vale X. Muito bem, então eu pego todas as equações, todas as minhas diretrizes, tudo que eu tinha lá, onde eu vinha o ε0, vou lá, pago, pum, kappa ε0, kappa ε0, kappa ε0. É isso que troca lá, de todos os conjuntos de equações, o meio ambiente. É assim que na vida real é isso, você não tem vácuo, não tem. Então você vai trabalhar com epsilon. E esse epsilon é basicamente o kappa ε0, que é a permissividade do meio, certo? Então, geralmente a gente chama epsilon, que é igual ao meu kappa ε0. Então, essa permissividade aqui é a permissividade do meio. Então, o campo elétrico produzido por uma carga pontual numa certa região com uma permissividade epsilon. Então, o campo elétrico vai valer 1 sobre 4π epsilon Q sobre R ao quadrado. Tá certo? Então, epsilon e não mais ε0. Agora eu estou no meio qualquer. Então, se eu tiver lá condutores, um capacitor de placas paralelas, você lembra? Está aqui, ó. Quanto valia esse campo que você lembra? E sigma sobre ε0. Se eu estou com um capacitor ali, se estou com um dielétrico, agora é kappa ε0. Agora eu tenho aqui no meio aqui um certo dielétrico envolvendo esse material. Então, esse é o campo agora produzido nessa região. Ou, também, como é muito comum, escrever o E é igual a sigma epsilon. Isso agora no meio. Então, ó, o kappa aqui é importante frisar que é um número maior do que 1. Então, ó, se você se lembrar aqui, ó, a capacitância ela aumenta quando você coloca o dielétrico. Então, necessariamente, o que acontece com o campo elétrico, então, quando eu coloco um dielétrico? Aumenta ou diminui? Diminui. Então, o dielétrico diminui o campo elétrico existente entre as placas. Assim como ele também diminui o potencial. Diminui o potencial, diminui o campo elétrico.